É hora de aprender com a doutrina. Dando risada a gente se ilumina. Pode ou não pode? Pode isso, Kardec. Pode isso, Kardec. É hora de aprender com a doutrina. Dando risada a gente se ilumina. Pode ou não pode? Pode isso, Kardec. Pode isso, Kardec. Olá, você que está conosco, começando agora o nosso 6º episódio do Pode Isso, Kardec. Sexto episódio da segunda temporada. Você vê como voa? Passa rápido, né? né? Maravilhoso. E o tema... assunto atrás do outro. A gente prometeu um assunto que traria hoje. Para quem viu o episódio passado, tá sabendo do que é hoje. Feitiços, talismãs, misticismo. É um assunto que permeia aí o movimento espírita. As pessoas têm muito misticismo. Muita né? curiosidade, muito interesse para saber o que confere exatamente nisso tudo, né? Então nós vamos buscar aqui, ó, em O Livro dos Espíritos, as informações para que a gente possa nortear os nossos pensamentos e a gente ter um pouquinho mais de juízo na hora de atribuir os fenômenos que acontecem com as pessoas. Sabe aquele amigo que pegou a medalhinha de Santo Antônio e vai casar? Eu tô lembrando agora que Sério? depois que eu fiz a simpatia para Santo Antônio, ele me traz esse tema. Você também fez aí do outro lado. Antes da gente começar, eu preciso muito contar com a sua participação. Aqui, deixando a sua inscrição no canal, é muito importante pra gente, pessoal, inscrever no canal, ativar o sininho, comentar, deixar o like, enviar para as pessoas no WhatsApp, manda para todo mundo, não é? Exato, e seguir a gente lá no Instagram também do Pode Isso Kardec, que você pode usar o direct para nos mandar sugestões de pautas, perguntas, enfim, pra gente interagir, né, Gustavo? Exatamente, e se ficar alguma dúvida do papo que a gente vai bater aqui agora, que é de improviso, viu, pessoal? É muito improviso, porque na verdade a gente quer levar para vocês as curiosidades que nós temos, simples curiosidades do dia a dia que todo mundo tem, e se discute em todos os lugares, entendeu? Gustavo manja muito, mas eu já falei para vocês, sou o papagaio da Ana Maria. Pessoal, acho que a gente combina, sabia? Nada, decidimos agora. Esses dias falou assim, vocês combinam as que vocês falam, as coisas. Não combina nada, a gente sai falando aqui, é isso que vai acontecer agora. Malemar, estamos convidando com o Uber, que traz a gente para cá pro estúdio. Então vamos lá, feitiços e talismãs. Né? Um estudo que está a partir da questão 551 de O Livro dos Espíritos até a 556, é curtinho o trecho, mas um monte de dúvidas que permeiam esse assunto. Você tem algum talismã, algum objeto que você usa para trazer sorte, coisas nesse sentido, ou não? Hoje não mais, mas eu tenho um terço que eu ganhei da minha mãe, um terço que eu tenho um carinho e uma afetividade imensa. É um objeto que me lembra a minha mãe. Eu não uso como amuleto, mas é algo afetivo, entendeu? Um tercinho que ela me deu. Ótimo, tá? ótimo. Mas eu não transporto para esse objeto poderes, exatamente. E acontece muito, que nós sabemos, né? O cristalzinho, a medalhinha, enfim. Isso é muito legal, o Beck trazer logo de cara no nosso papo o terço, né? Porque a gente quer deixar claro que o nosso papo não é desrespeito a nenhuma outra religião, crença, a quem possa entender diferente da gente. Apenas esclarecer, inclusive, o terço. E nesse esclarecimento, entender que o terço tem sim o seu papel fundamental na hora da oração. Exato. Porque vamos entender assim, ó, objetos sagrados, talismãs, objetos que podem ser canais de transmissão de poder, não existe. Tá? Nós estamos falando aqui do terço, pessoal, mas vale para o terço, para o crucifixo, vale para vela, vale para vela, vale para qualquer coisa nesse sentido. Tá? Então vamos imaginar que eu estou falando dessa caneca aqui, ó. Tá? Eu tenho alguma coisa comigo que eu acho que essa caneca aqui é mística. Quando eu rezo perto dela, a minha oração é infalível. Tá? E o que acontece nisso? A caneca em si não tem poder nenhum, é um objeto material, apenas isso. Porém, se através da caneca eu consigo me concentrar de uma forma mais focada, então a minha oração e o meu pedido chega também de uma forma mais forte, mais firme, tem mais sustentação. Sim. Mas o que fez isso acontecer não foi a caneca, foi o meu pensamento. A sua vibração, com certeza. Então vamos separar aqui, ó. Por que tem o seu papel importante? O trevo, o terço. O trevo também é bom na carteira. Ou essa caneca que nós estamos dando por exemplo. Ele tem. Mentira. Não. Vamos só finalizar o nosso raciocínio aqui. Então tem algumas pessoas
que para elas é importante estar com o terço na mão na hora da oração, porque através do terço elas conseguem se concentrar, elas têm uma devoção maior. Então, meu amigo, se você é essa pessoa, continue com o seu terço, use ele, não dispensa ele não. Ele está sendo muito bom para você, está sendo útil, porque através dele você consegue se concentrar para você fazer uma oração mais focada. E se você já entende que o terço não é o objeto de oração, então você pode dispensar sem problema nenhum. Exatamente. Então não tem problema você ter o terço, você ter o santo, a imagem, você ter o bonequinho do Kardec, você ter o bonequinho do Chico Xavier. Não tem problema nenhum. A gente só precisa entender que não é o objeto. É a vibração. É a vibração. O nosso pensamento. E você falou da água, mas eu que achei... para algumas pessoas é o último, eu juro. Mas que para algumas pessoas o objeto é importante. Ele deve permanecer. E é isso que a gente quer que vocês entendam, que nós não estamos aqui para dizer que é incorreto ou não correto, tá? Você pode utilizar da maneira que você acredita, porque a gente também, quando vai fazer o evangelho no lar, por exemplo, a gente não coloca uma jarra de água para fluidificar? Sim. Então, é a força do nosso pensamento ativando, né? Poderia falar, mas então, por que vale pro evangelho no lar e para mim não, quando eu estou lendo a Bíblia? Não, vale tudo, desde que o seu pensamento esteja conectado com a espiritualidade, com aquilo que você acredita e mentaliza positivamente. Ótimo, isso é muito legal a gente trazer esse assunto, porque Sim. o Brasil ainda é um país de tradições E um secretismo cultural predominantemente imenso. católicas. Né? E faz parte da nossa cultura, faz parte da raiz do nosso povo. É muito comum a gente ir nas casas, ir nas fazendas, e as pessoas terem santuários em casa, né? Com imagens, aquele cantinho da casa, o cantinho da oração. Agora, por né? exemplo, em junho comemora-se muitos terços em fazendas, em sítios. Isso, olha, e que bom que assim seja, mantenha o seu santuário, mantenha o seu oratório. É muito bacana a gente ter um ponto de apoio para quem precisa de um ponto de apoio. Que lindo! Mas talvez aqueles que não precisem, também podemos entender que a gente pode se conectar de outras maneiras. Porque se eu passar a atribuir poder àquele objeto, seja ele qual for, então todo mundo que rezar através daquele objeto precisa receber o benefício. Por que só funciona para um e não funciona para outro? Porque não é um objeto, porque é o pensamento, de fato, e a necessidade de quem está ali naquele momento. E você sabe que eu me recordo, em função do nosso papo de hoje, eu me recordo de uma frase de Chico que inclusive eu vi no Instagram, Doutrina Espírita, ontem, tá? Então hoje você está nos vendo na sexta, eu vi na quinta. Que Chico frequentava a Igreja Católica de menino. Sim, né? Foi criado, foi coroinha, inclusive, e ele disse que ele já era médium, tal, ele entrou na igreja e na hora que as pessoas iam comungar, ele via uma luz imensa na hóstia em algumas pessoas, né, que iam comungar, ele via aquela luz, e também nas imagens de santos. Aí ele explica assim, mais ou menos, o que eu entendi, que a energia positiva de quem reza para o santo, a imagem que está ali na igreja, ela é tão forte e ela acontece que ele via aquela imagem iluminada, que era aquela energia ali que voltava para a pessoa quando ela fazia o seu pedido. Eu achei isso muito curioso e vem, né, e coincide um pouco com o nosso assunto. Eu fiz esse vídeo no meu canal, contando a história da hóstia do Chico Xavier. Ah, esse eu não vi, das luzes que ele via, Tá de como que isso funcionava. Depois a gente Nós pode não aprofundar combinamos. um pouquinho mais sobre isso, que tem mais detalhes para trazer do que o Chico Xavier conta da época em que ele era coroinha e via isso tudo acontecendo por ali. Mas eu confesso para você aqui que eu já estou morrendo de medo do caminho que a gente tomou para esse papo. Por quê? Porque a gente, sempre que fala de crenças numa rede social, a gente está sujeito a olhares de todas as naturezas. E eu quero de novo, então, para a gente mudar o papo aqui falando de feiticeiros e etc., pedir a você a compreensão que nós estamos aqui tratando... Super debatendo tranquilamente. De um assunto que é cultural, num canal espírita, à luz da Exato. doutrina espírita. Com Sem fazer nenhum tipo de... irmãos. levantar nenhum dedo condenando absolutamente nada. Ufa. Absolutamente nada. Fica em paz. Ufa. Tá? Por exemplo, você quer ver o jogador de futebol? Eu vou jogar com a camisa número 7, porque quando eu jogo com a camisa número 7, eu jogo melhor. Super. E o número 7 tem, né? E aí na ele configuração. eu falei 7, mas pode ser 8, 7, 20 e 30. É. Né? O cara tem um número específico para jogar, porque senão ele não joga bem.
E aí acontece que, de fato, quando ele joga com o número que ele gosta, ele joga bem. Você tá falando do CR7, né? Não, não tô não. E o dia que ele usa outro número, ele joga mal. E aí você fala assim, tá vendo? Isso é a prova que funciona. O número funciona sim. Quando ele joga com o número que ele gosta, ele joga bem. Quando ele joga com o número que ele não gosta, ele joga mal. Por quê? Porque justamente ele se programa mentalmente. Ele sabe, hoje eu tô com o número que eu gosto, hoje eu vou arrebentar, porque é o número que eu tô jogando hoje. Então ele mentalmente está confiante. Ele já está disposto mentalmente. Ele está emanando para o universo uma força positiva. Uma confiança. Né? Ele passa a ter uma confiança maior nele mesmo. Agora, quando ele está com um número que ele não gosta, ele já entra assim, nossa, eu tô com aquele número que eu não gosto, hoje vai dar tudo errado para mim, eu não gosto desse número que eu tô. Então ele psicologicamente, mentalmente, espiritualmente, ele já está se programando até perder a sua confiança. Então não é um número, de novo, é a conexão mental que a gente estabelece através das coisas, mas sempre a conexão é mental. Sempre. E você está falando, eu estou lembrando de uma palestra com o Jorge Elahá, que é maravilhoso, inclusive você vai estar com ele em novembro, viu gente? Em Lagoa Santa, Minas Gerais, Gustavo com Jorge Elahá. Olha, ó, um encontro, vai ter mais gente importante aí, mas depois a gente fala sobre isso. Jorge Elahá disse, inclusive, também sobre isso numa palestra, sobre os simbolismos, ele estava falando sobre o incenso, que quando ele era menino ou adolescente, ele entrava na igreja e o padre balançava o turíbulo com o incenso e remetia a ele, perdão, uma ancestralidade. Ele quis dizer assim que ele tinha lembranças, digamos assim, de uma ancestralidade, de uma vida dele voltada, né, a essa coisa que o incenso remetia. Você está vendo? Que é um símbolo. Que para ele fazia que para ele fazia esse sentido. Tinha essa conexão. Com a ancestralidade. Então, achei bem curioso. Através do objeto, ele conseguiu ter uma conexão mental, porque ele se lembrou positivo. Então, sempre é pelo pensamento. Às vezes, os objetos materiais são caminhos para que a gente possa se despertar. Né? Mas vamos entender que nem todo mundo precisa desses caminhos e não é porque não tem um objeto que o caminho não funciona. O caminho é sempre daqui. Os cristais... você já leu Sorte? Já. Eu não queria assumir isso, mas eu já li. O meu passado agora me condena. Eu, quando era moleque, lia Sorte na bolinha de gude. Jogava um monte de bolinha de gude e falava, se a azul bater na verde, vai dar isso aqui lá. Ou seja, todo mundo em algum momento da vida, gente, e é bacana, e enfim, ninguém tá aqui para julgar nada. Faz isso, vai continuar fazendo, faz parte da nossa cultura e da cultura mundial, enfim, né, Gustavo? Mas a gente tá aqui para falar... Você não quer ler um pedacinho do Livro dos Espíritos? Não precisa de ler um pedacinho agora, porque você entrou num assunto agora que é interessante, né? Feiticeiros, né? Que trazem a pessoa amada em 5 dias, feiticeiros que podem às vezes fazer algum tipo de trabalho para prejudicar uma pessoa. Eu não gosto do Beck, o Beck me causou algum tipo de dano, então eu vou procurar o fulano de tal para fazer um trabalho para acabar com a vida do Beck. Esse tipo de coisa, né? Ou então fazer um trabalho para ficar rico, eu quero ser rico, vou fazer um trabalho para ficar... Feiticeiros, pessoas que oferecem esse tipo de trabalho. O Livro do Espírito nos orienta a esse respeito. Né? O Chico Xavier também falou muito sobre isso quando foi questionado se funcionava, se não funcionava. Então a gente vai caminhar também dentro desse universo com as orientações que os espíritos nos trazem. Manda lá. Então vamos lá. Nenhuma pessoa tem o poder de causar mal à vida de outro. Exato. Isso tem que ficar claro. Tá bom? Nenhuma poder. Printa aí, ó. Pessoa Printa mentalmente. Tem o poder de causar mal à vida do outro. Tá? Porém, olha o porém aí que tá o porém. Né? É possível sim que você possa se influir ou influenciar, não sei qual é o termo. Influenciar, muito obrigado. Pelo ambiente que se cria ao teu redor e aí as coisas passarem a acontecer negativamente na sua vida. Trocando por miúdos, você entrou no campo vibracional da pessoa que porventura está te causando algum dano, você deixou meio que as portas abertas. Isso. Então ela consegue acessar. Porque assim... Aí você falou, fez mal pra mim. Uma pessoa pode acessar o mundo espiritual e desejar mal ao outro? Pode. O plano espiritual pode se conectar a isso para tentar
buscar algum tipo de forma de influenciar negativamente o outro? Pode, nós sabemos que nós estamos suscetíveis à influência dos espíritos mais O do tempo que todo, uma imaginamos, nuvem de testemunhas. né? Então, pode. Mas isso só vai conseguir se concretizar se o lado de lá der a sintonia. Senão, não acontece, pessoal. Vou contar aqui rapidamente a forma que o Chico Xavier respondeu a essa pergunta quando foi feita para ele. Chico, feitiço pega? E ele falou assim, minha filha, imagina que ali tem um muro. Se você jogar uma pedra no muro, a pedra atravessa? Não, Chico, não atravessa não. Mas e se tiver um buraco no muro? Aí pode atravessar. Olha, gostei da comparação, da analogia. Ele falou, é isso, minha filha. Se você tiver com o seu muro totalmente bem feitinho e fechado, pedra nenhuma te alcança. Mas se o seu muro estiver cheio de buracos, aí a pedra pode alcançar sim. E o que é o buraco no nosso muro, metaforicamente falando? O nosso muro é a proteção do plano espiritual. E os buracos que eventualmente possam existir são as brechas que a gente dá. As nossas quedas emocionais, os nossos vícios, nossas imperfeições. Sim. Então, quanto mais livre disso a gente estiver, mais o nosso muro estará fechado. E a gente vai estar inacessível às investidas do mal. Que faz muito sentido com o que nós dissemos no episódio anterior sobre sonhos e o sono. Se você se conecta, se você faz uma leitura bacana antes de dormir, né, para tudo você vai ter uma transformação, uma reforma íntima. Então as coisas vão melhorar. E para isso também em relação a esses buracos dos nossos muros emocionais. Né? Porque pensa comigo, que tipo Ouvindo de e espírito aprendendo se presta a esse tipo de situação? Obsessor. Tem espírito que se presta a esse tipo de trabalho, vamos dizer assim? Tem sim. Mas são espíritos não elevados. Será que um espírito elevado vai se ocupar em prejudicar alguém? Jamais. Né? Então, quando um espírito de pouca elevação tenta nos influenciar negativamente, ele só vai conseguir se nós dermos essa sintonia. Sem dúvida. Se não, meu amigo, isso Mas eu não confesso acontece. que eu já pedi para o meu mentor uma forcinha na Mega Sena, não nego. Você sabe? não passa se ele te der. E eu vi uma palestra sua falando sobre isso. que eu Nem falei? adianta, gente, você jogar, porque falei se isso? tiver no seu projeto reencarnatório, era alguma coisa mais ou menos assim. Era uma quarta-feira que eu tinha feito um jogo. E Mas você não tudo ganhou. bem. Você não ganhou. Não, né? Mas É. eu falo, pô, mentor, dá uma ajudinha. Às vezes as pessoas falam assim, eu vi a sua palestra, você falou isso, eu falo, meu Deus, o que será que eu falei? Porque uma coisa é o que eu falo, outra coisa é o que você entende. Então, Não é? É o meu muro, é o buraco no meu muro. Eu aliás, adorei essa analogia. Vou por usar falar muito. em falar, palavras mágicas, né? Eu me lembro de quando eu era Eu recebo, eu agradeço. criança, eu posso dizer criança, porque eu era criança mesmo, devia ter 10 anos, talvez um pouquinho mais, que todo final de ano, o nosso querido Amaury Júnior levava lá no programa dele uma pessoa que falava mantras para que o ano seguinte fosse um ano Não assisti. próspero. Então você vai falar assim, ele fazia uma frase enorme para decorar aquilo, gente, né? Danado, né? E você tinha que repetir aquela frase todos os dias, porque se você repetisse aquela frase todos os dias, você ia ter um ano maravilhoso. Ah, mas isso daí eu já vi em vários YouTubes que eu assisto, gente. Várias frases que você coloca de efeito para se lembrar assim na parede e mentalizar. Eu agradeço, gratidão, obrigado, tal. Funciona? Eu tenho assim numa parede toda, cheinha de umas notinhas, mas só com Ótimo. palavras positivas. E aí, como é que isso se reflete no seu dia? Você vê resultado? Vejo. Sobretudo gratidão. Quando eu também fico mentalizando muito gratidão, sabe? Porque a gente tem, é um problema nisso, por exemplo, aconteceu uma coisa desagradável no trabalho, você brigou com um amigo, enfim, tudo. Aí você fala, calma, agradece. Tudo Você na vê a graça. vida do outro, exato. Jesus disse. Você Tudo vê na a vida graça. do outro, a dificuldade do outro, fala, olha que bênção, né? E eu penso assim, estou fazendo o evangelho no lar, primeira coisa que eu agradeço, pelo lar que eu posso fazer o culto do evangelho. Não é? Que bom. Aí eu abro a janela e vejo, tem tanta gente que não tem condições, então essas palavras, essas situações de gratidão que eu estou dizendo, às Ótimo. quais eu me refiro. Legal. E funciona. Tá. E funciona mesmo. Lógico. Agora eu já lógico que estou funciona. aqui afirmando. Funciona. Funciona, Mas porque é uma sabe vibração por que positiva. Funciona? Porque tem a vibração positiva. Você coloca lá na sua geladeira um papel escrito gratidão, para que todo dia que você passe por ali, você possa ver aquele papel.
funciona da mesma coisa que nós falamos dos santos aqui, do terço, etc. Exato. Se você aprende a jogar uma palavra no ar, não vai funcionar, amiguinho. Pode esquecer que você está jogando palavra ao vento. Mas se no momento em que você emite aquela palavra, você vibra com o coração neste sentido de gratidão, de fato, então sim, você está emanando gratidão e aí o sentimento, o pensamento vai atrair. Mas o papel foi um elemento para te lembrar que você precisa vibrar. E eu também gratidão. uso mesmo para driblar os maus pensamentos que diariamente nos ocorrem. Né? Você está o tempo todo, né, ali, entre na balança, no pratinho do bem e no pratinho do mal vibrando. Então eu uso de alguns artifícios justamente para me conectar cada vez mais. Então eu espalho mesmo um monte de coisa boa para que eu fale, ops, peraí, deu uma escorregadinha, pensei mal. Essas são as pequenas orações que a gente faz ao longo do dia. Porque tem as orações maiores que a gente faz quando vai dormir, quando acorda, etc. Mas esse pensamento de gratidão ou qualquer coisa no sentido são as pequenas orações que a gente faz durante o dia. E o que Kardec nos fala a esse respeito? Tá lá, Livro dos Espíritos, que eu falo lá nos meus vídeos, né? Pode pegar lá a questão 658. Kardec pergunta se a oração agrada a Deus. E ele vai pegar mesmo, hein? É bom, é bom. E os Espíritos dizem que sim, e que a oração que mais agrada a Deus é a oração espontânea, a oração que a gente faz do é verdade coração. mesmo. Não adianta a gente ler uma coisa que a gente não sente, que a gente não vibra no sentido Ou decorada, né? que a gente está falando. Então, quando é espontâneo, quando é do coração, aí conecta. E é o caso da palavra escrita na geladeira ou do mantra que o rapaz... Você pediu pra sabe que você responder. falou da prece e tudo. Eu gosto muito da prece de Cáritas, que eu faço sempre no final do Evangelho. Eu amo, mas eu percebo que eu já decorei ela. Então tem algumas coisas que acontecem mecanicamente quando eu faço. Aí eu refaço ela com mais intensidade, sabe? Falo, calma que eu estou repetindo apenas. Eu sinto que não está sendo uma oração espontânea. E a gente sabe quando a gente está só repetindo palavras. É o meu exemplo particular. Amém. Exato. Não resolve. Ó, a prece é agradável a Deus, a prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo e a prece do coração é preferível àquela que podes ler, por mais bela que seja, ou seja, para mim mesma, né? Então você vai fazer a prece de Cáritas de maneira fofa e espontânea, querido. Você também. Pronto. Eu adoro. Esclarecemos um assunto que eu acho que é de interesse de todo mundo. E a partir de então a gente pode nortear os nossos pensamentos. Acho que eu já falei isso aqui. Já agora há falou. pouco, Então, né? trocando por miúdos, o resumo do nosso programa de hoje é: não importa o que você utiliza. Mas tem mais, eu quero conversar mais com você ainda. Eu Então tenho vai. mais dúvidas. Ele quer ler a sorte na farofa do frango eu tenho mais comigo. dúvidas para tirar com você. Temos tempinho, né, produção? Então vamos continuar. É possível trazer a pessoa amada em uma semana? Você terminou o seu relacionamento, né? E aí eu quero trazer a pessoa amada de volta para os meus braços, etc, etc. Eu faço um monte desses memes no meu canal. Então, simpatias. Final de ano. Então, eu particularmente, Gustavo, não... Réveillon, comer lentilha, a última não comer vez que ave eu... porque a ave cisca para trás, e usar roupa branca, né? Tudo isso está no universo só, tá, pessoal? Você trazer a pessoa amada, seja esses... Não tem mais efeito para mim particularmente, sabe? Mas eu já usei muito, já usei roupa branca, já usei a cueca nova, você faz isso? Mas uso por tradição, não por crendice. Eu uso Teve uma época da minha vida que eu tinha também essa, vai usar porque vai me trazer mais sorte ou menos sorte. Eu acho que tudo com o estudo, por exemplo, nós que caminhamos pela doutrina espírita, o conhecimento, o estudo, me faz ter um outro tipo de mentalidade em relação a isso hoje. Dizendo que nós não estamos julgando nem condenando se você acredita ou não nesses aspectos. Mas a gente pode também usar o senso da razão para analisarmos a nossa história e vermos que, de fato, aquilo não nos trouxe o que nós pretendíamos. Mas que em algum determinado momento a gente também já fez a mesma coisa. Por exemplo, você usou a cor vermelha no Réveillon porque você queria um namorado ou uma namorada nova no ano que iria começar. Teve? Não teve. Então, quer dizer que não funciona. Eu usei branco porque eu queria paz. Teve paz o seu ano inteiro?
Não tive paz, Gustavo, foi um ano um pouquinho conturbado. Então a gente pode fazer essa análise e entender que não foi a cor. Nem né? Santo Antônio E que não nos também ajudou no dia 13, nada gente. impede de você usar a sua cor, eu uso branco, mas por tradição, né, de você usar o que você quiser, fazer a sua simpatia, comer lentilha, não comer lentilha, gente, isso tudo é uma brincadeira muito legal, Nossa, que vale adoro a pena arroz com ali na lentilha. hora, tudo isso é muito saudável. Mas se a gente não acordar no dia seguinte e for buscar o que a gente está querendo, não adianta fazer nada disso. O Kardec nos fala que objeto nenhum exerce influência sobre os espíritos. O que interfere em influência é única e exclusivamente o pensamento. Né? Então aqui nós temos subsídios para a gente se libertar de algumas coisas que às vezes a gente fica preso aos misticismos, às crendices, e que na verdade isso tudo para a gente acaba sendo secundário, pois a nossa fé, a nossa conexão está sempre mental, conquista, merecimento e nada de material. Bom, gente, esse foi o nosso 6º episódio da 2ª temporada de Pode Isso, Kardec. E a gente, assim, de coração, esperamos que a gente possa ter dividido com vocês alguma coisa que também nós conhecemos. Enfim, tá? Qualquer coisa, deixa pra gente um recadinho, um direct no Instagram, aqui neste vídeo, no YouTube, tá? Que a gente volta ao assunto. Também nós temos muito que aprender, né, Gustavo? Sempre, o né? tempo todo. Só sei que nada sei. Exatamente. Essa frase é de... Ixi, olha cada coisa, eu vou ver no Sócrates. Essa frase é de Sócrates. Gustavo também me coloca em Sócrates, cada uma, viu, gente? deixa eu Pelo amor explicar. de Deus. Sócrates foi considerado à época o homem mais inteligente daquele momento, né? Pelo oráculo de Delfos. Então foram perguntar a ele se ele se considerava o homem mais inteligente da sua época, e ele disse a frase célebre: só sei que nada sei. E foi ele que disse também, conhece-te a ti mesmo? Foi ele que disse. Conhece-te a ti mesmo? Conhece-te a ti mesmo, lá de longa data, e que Kardec depois trouxe aqui no Livro dos Espíritos, questão 919, um velho filósofo da antiguidade, Javolo disse: conhece a ti mesmo, e ele se referia a Sócrates quando disse esta sublime frase. Eu estou praticamente com a reencarnação de um filósofo aqui, vocês não estão entendendo, gente. Jamais. Vamos finalizar? Bora. Um beijo para você, obrigado mais uma vez, não esquece de interagir conosco. E se você até a próxima. Conseguiu arrumar um marido por causa de Santo Antônio, você deixa aí nos comentários que eu quero saber. Um beijo. Risada, a gente se ilumina, pode ou não pode, pode isso, Kardec, pode isso,